O que é que ele faz? Foi dar um seminário lá na igreja. E o meu pendrive, ele está onde? Aí, né? Peguei. Aqui? Pô, já maximiza aqui pra mim, por favor. Isso. Eu peguei minha segurança. Vou lá. E de uma reservação aqui também para a sala de espera. Tem que sala de espera. Admitir todos. Tá? Deixa aqui? Pode ser. Ok. Tá ok. Agora, espera lá um instante. Cadê a minha aula? Na fala. Ligue lá na fala. Aqui? Ah, hoje é revisão. Tá certo, hoje é revisão. Não vou entrar aqui. Não vou entrar aqui. Cadê? Cadê a minha cara? E aqui, eu vejo o quê? A senhora pode clicar lá. Pode clicar lá. 2 vezes. Elas aparecem publicadas, né? Isso. Vou só ajeitar aqui. Ficou melhor? Ficou. Essa tela é melhor. Aqui é melhor do que a outra lá. Não sei porquê. Muito obrigada, tá? Bom dia. Bom dia, professora. Bom Deixa eu dia, tirar gente. a máscara. Bom dia, professora. Bom dia, meninas. Catiúcia, Nildiane, quem é mais que está? Bom dia, professora. Gilma, Carolina. Hoje chegou todo mundo cedo, né? Hoje eu precisei mudar de sala, porque aquela nossa sala lá deu, não sei lá, um bug qualquer, não sei o que houve. Pessoal, então nós vamos continuar a nossa revisão hoje. Eu também ia abrir o computador para verificar quem encaminhou os trabalhos, só que estávamos sem internet. Então, né? Não verifiquei. Mas não se preocupe, eu dou um retorno depois. Bom dia, pessoal. Quem está aí? Ave Maria, a gente sem batom parece que está doente. Vamos lá, bom dia. Rodolfo, tá por aí? Thaís, Vilma, Catiúcia, estão todos aí? Bem, na aula passada a gente revisou até a classificação estrutural, né? Nós vimos sensação, conceito, nós vimos as teorias receptora e refletora, tá? A gente viu que a teoria receptora, ela não considerava subjetividade, ela nos via como passivos, né, nesse processo. Depois vem a teoria refletora, que já considera a subjetividade, que já nos vê como ativos no processo, né, do conhecimento, porque, na verdade, as sensações, esses estímulos, eles entram para que nós possamos perceber esse mundo exterior, né, aprender com ele e, enfim, para que nós possamos nos manter vivos. E também nós vamos também nesse processo evoluindo, né? No sentido do conhecimento também. E, ao mesmo tempo, né, até as nossas estruturas cerebrais, no momento que a gente se permite essa interação,
no momento que a gente se permite essa interação, é um sinal de que nós nos conservamos também saudáveis, né? Então, vamos lá. Aí nós passamos pelas sensações, pela classificação sistemática, tá? Vocês devem lembrar a importância objetiva das sensações interoceptivas. Lembram? Elas são importantes para a regulação dos nossos processos internos, da homeostase, ou como se chama também da homeostasia, né? Nesse processo de troca do organismo com o ambiente. E também ele vai desempenhar um papel decisivo na medicina, nessa parte da medicina chamada de psicossomática, né? Que é, para nós, né, a influência que exerce o nosso psiquismo sobre o soma, né? Sobre o nosso corpo. Então, algumas doenças, como nós vimos, elas podem ser entendidas como tendo esse fundo, né? Lembrando que para comportamental, pensamentos são comportamentos, tá, pessoal? Então, quando eu penso, quando eu tenho raiva de alguém, o meu organismo responde aquele pensamento negativo que eu tenho com aquela pessoa, tá? Aquela raiva, aquele mal-estar que aquela pessoa me causa, ou aquela situação, tá certo? Então, pensou em dificuldade, nós não vamos ficar bem. Nós precisamos trabalhar, nós temos dificuldade, nós temos necessidades satisfeitas, mas é preciso que a gente saiba interagir para sermos saudáveis. Não pensem que é só a medicina que dá conta disso. Se fosse só a medicina, não existia a psicologia, tá certo? Bem, então hoje nós vamos entrar no fenômeno chamado de percepção. Vamos lá. Tenho que me achar aqui. Cheguei cedo, mas deu tudo errado, né? Então a gente precisa... Se eu tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Sobre esse tópico das sensações, vamos fazendo, tá certo? Enquanto eu procuro aqui. Então, vamos lá. Não tem pergunta? Onde vocês estão? Estão onde? Tem ninguém com o microfone ligado, não? Então, aí nós entramos no fenômeno da percepção, tá? Como é que ela surge? Os estudos sobre percepção, vocês sabem que eles são básicos para a teoria da Gestalt. Por isso que a gente falou nos princípios básicos da Gestalt. Então, tradicionalmente, a percepção era vista como um processo natural. Ou seja, era mesmo que dizer, bateu, levou, né? Vinha o estímulo, eu respondi àquele estímulo. E era estudada como não era considerada a subjetividade, ela era estudada apenas por métodos introspectivos. Então, dado uma picada na pele, da mão, do braço, de qualquer lugar do corpo, a pessoa respondia, dizia o que estava sentindo. Então, era dessa forma. Já era uma forma de começar a estudar, né, um pouco o que a pessoa sentia, mas ainda não era reconhecido isso. Atualmente, não. Atualmente, a percepção ela é vista como um processo complexo de análise e síntese dos objetos, ou seja, o estímulo chega através das sensações, por meio das sensações, né? E chega por meio dos nossos órgãos sensoriais, vai até o cérebro, que analisa, né? Faz uma síntese de tudo que está acontecendo e nos devolve como já interpretado. Ou seja, isso vai nos permitir a tomada de decisão
e também eu nomear os objetos ou qualquer coisa que esteja ocorrendo, né? Entenderam? Então, em suma, a percepção, ela seleciona, organiza e interpreta as sensações. Se a gente for pensar de uma forma assim bem resumida, a gente pode dizer que o fenômeno da percepção se restringe à seleção, que não é nenhum processo restritivo, pelo contrário, é um processo até bem complexo, de seleção, organização e interpretação das sensações. Eu preciso saber, quando eu chego para dar aula, eu vi o computador desligado, eu vi a mesa fora do lugar, eu vi que a tomada não alcançava, que o fio não alcançava a tomada. Então, eu tenho que procurar alguém que me diga onde é que eu vou dar aula, como é que eu vou dar minha aula. Porque foi afastada a mesa por causa daquela goteira que eu falei na sexta-feira. Quem estava aqui deve lembrar. Então, eu selecionei, né, vi tudo o que estava acontecendo, isso no meu cérebro, organizei isso tudo, né, e interpretei. Eu não tenho condições de dar aula aqui. Então, isso tudo é permitido porque as sensações que eu envio ao cérebro, essas informações, ele exatamente faz isso. Seleciona naquele momento o que era importante. Eu tinha que dar minha aula, tá? Já entrei atrasada por isso. Não que eu tenha chegado atrasada. Então, eu seleciono, organizo e digo, Leila, para que sala eu vou? Né? Como é que eu entro lá naquela sala? Chama o técnico da informática, enfim. E aí eu posso, então, depois que eu faço tudo isso, eu posso tomar uma decisão. O que é que eu preciso fazer? Né? Eu volto lá da sala 17, eu venho aqui de novo para a coordenação. Leila, eu preciso de outra sala. Enfim, por isso a complexidade que a gente fala desse processo de percepção. Então, ele é um processo chamado de processo ascendente, né? Aliás, descendente, ascendente, é chamado processamento das sensações. Na percepção é chamado de processo descendentes, porque já analisou, organizou e interpretou todos esses estímulos que chegaram via sensações. Chamado também de top-down, né? Ou seja, isso significa o quê? Que o processo das sensações, ele tanto se dá por processos sensoriais, eu preciso dessa organização, né, das sensações, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Por que uma criança hiperativa tem dificuldade em determinados comportamentos, ou na grande maioria dos comportamentos? Porque exatamente ela não faz, né? Ela não faz essa seleção. A todo momento a gente é bombardeado por uma quantidade muito grande de estímulos, né, que chegam ao nosso cérebro por meio dos órgãos sensoriais. Então, nós precisamos dessa organização para que a gente possa encaminhar para o nosso cérebro essas informações e ele, então, né, junta isso com as nossas expectativas. Como eu falei há pouco, eu tinha que dar essa aula às 7h30 da manhã, e também, né, das experiências. O que é que me diz a experiência aqui na ESAMAS nesse momento, nesse modelo de aula que a gente está dando, né, online? Qualquer dúvida que eu tenha referente ao equipamento, eu tenho que chamar uma pessoa que está aí disponível, que a gente tem disponível o dia inteiro, para que a gente possa chamar para resolver essas questões. Tá? Quando a gente não tem, quando a máquina não permite, a gente troca de sala. Eu vou na coordenação, Leila, eu preciso de uma outra sala, porque as salas já estão praticamente, né, divididas. Então, a construção das percepções, elas tanto se dão por processos sensoriais, eu preciso que a minha visão, que a audição, que o olfato, o paladar e o tato estejam, né, normais, digamos, entre aspas, nunca é normal, visto que, olha, eu preciso usar um óculos para eu poder ler, quando eu tenho dúvida, que é alguma coisa que está aqui na mesa à minha frente.
E se dá também a partir das nossas experiências, que isso é da vida de cada um. Às vezes a gente pode até trocar essas experiências, é possível, né, numa dúvida. Por isso que a gente chama na psicologia o aconselhamento. O que é o aconselhamento? O aconselhamento é a escuta do outro, né? E a troca de possibilidades, de informações. Não necessariamente não são conselhos. Conselhos nós não damos. Mas nós, às vezes, nós levamos a pessoa a pensar sobre possibilidades. E quem vai decidir o que vai fazer é a própria pessoa. Né? Nós não vamos obrigar ninguém, nem temos essa competência, não devemos assumir isso. Então, se dá por processos sensoriais, se dá também a partir das nossas experiências e das nossas expectativas. Né? O que é que eu estou pretendendo? Eu tenho um número de possibilidades, né? Mas qual é a minha expectativa? Por qual caminho eu vou? Vai depender das minhas expectativas, tá certo? Então é importante que vocês saibam que esse processo da percepção, ele não é uma coisa natural. Eu digo sempre que quando a gente contrata alguém para trabalhar nas nossas casas, é muito comum a pessoa chegar e lá quem é o dono ou a dona da casa dizer: fulano, eu quero que você cozinhe, você vem para cozinhar e limpar a casa. Tá? Então, tudo bem. Daqui a pouco a gente vai ver que a carne assada que ela fez, que não precisava ser nem um chefe de cozinha, né, é um horror, parece carne cozida. Daqui a pouco a gente vai ver que o tipo de limpeza que ela faz num banheiro nosso, na nossa casa, também não é aquela que a gente está habituado. Ou seja, a gente parte do princípio que as nossas expectativas e experiências são experiências da outra pessoa, e não necessariamente são. Né? O que a gente precisa ver é que todos nós precisamos aprender. Todos nós. Nós precisamos aprender a tratar as pessoas. Nós precisamos aprender a ter cuidado com as pessoas, a respeitar as pessoas. Mesmo que seja alguém que a gente paga para trabalhar para nós, nós precisamos respeitar. Tá? E nós não podemos jamais, tipo assim, como é que eu vou dizer? Até há pouco eu conversava ali com a professora Rose, achar que aquela pessoa não sabe mais nada. Não é? Então, às vezes é comum a gente dizer assim: olha, eu queria ter a experiência que eu tenho hoje com um pouco menos de tempo. Por que isso? Ou de idade. Por que isso? Porque nós estamos, se é que nós, né, temos essa proposta, nos conservamos assim diante da vida, nós temos que saber que nós precisamos aprender tudo. Não é o que eu aprendi na minha casa que vai ser o ideal para todo mundo, não. Então, a gente vai se adaptando. Né? Você trabalhar aqui na Examas é diferente de você trabalhar numa federal, tá? Ou numa pública, tá certo? Bem diferente, são contextos diferentes. Nós estamos vivendo um contexto agora de pandemia, que ainda estamos vivendo, sim, né? Que é bem diferente do contexto que nós vivemos no semestre de 2019.2. Nós tivemos que nos adaptando a isso aos poucos. Primeiro, dando aula de casa, foi um negócio assim terrível, porque a gente não tinha hora, principalmente a coordenação. As coordenações não tinham hora, né? Tanto o aluno mandava mensagem às 6 da manhã, como mandava 11 horas da noite. A gente ficava direto com o computador ligado, direto com o celular perto, toda hora olhando, porque toda hora chegava a mensagem. Então foram situações bem diferentes, que saíram completamente das nossas expectativas. Tudo que a gente, né, pretendia quando a gente vai e faz um plano de ensino, um plano de aulas, aconteceu tudo diferente.
né? E assim, e o nosso diretor acadêmico sempre, todo o tempo orientando. Nada, minha gente, saiu da cabeça dos coordenadores. Sempre a gente tinha, toda semana, às vezes uma ou duas reuniões, né, no Zoom, para exatamente ele passar essas orientações. Então, foi um processo de aprendizagem, sim, e que nós tínhamos alguém que estava permitindo, né, que a gente trocasse ideias e, ao mesmo tempo, nos mostrasse caminhos, né, que a gente precisava, porque era uma coisa nova. E, a partir dali, a gente ia e transmitia para os professores, cada coordenador transmitindo para os professores. Enquanto isso, houve muita discordância, claro, não era o ideal. Eu acho que a aula não é a nossa discussão aqui, mas nós estamos falando sobre o processo de percepção. Cada um tem o direito, né, de perceber as situações de uma forma. Mas a gente vai tentando, como a gente sempre, como até biologicamente, fisiologicamente, esse processo permite que a gente selecione o principal. Então, nesse momento, não adianta a gente só se queixar de dificuldade. A gente tem que selecionar o que é que eu preciso fazer, qual é o objetivo hoje, né? Organizemos isso para que a gente possa dar a melhor interpretação para tudo isso. Isso também é um processo está dentro do processo da percepção, tá? Então, enquanto as sensações são consideradas um processo ascendente, o ascender significa subir, entrar, né? Todas essas sensações, todos esses estímulos estão entrando via nossos órgãos sensoriais, né? Para o cérebro, então ascende, sobe, né? Ou bottom-up chamado. E o processo de percepção é um processo descendente, o bottom-up, ou seja, seleciona, organiza e interpreta e nos dá essa resposta para o que nós precisamos. Até para eu sair daqui, eu preciso abrir aquela porta. Então, eu já encaminho, olho, né? Vejo a porta, eu não preciso dizer para o meu cérebro, ei, cérebro, eu vou precisar abrir aquela porta. Não. Através da visão, eu já vi a porta, essa informação já foi. Então, ele manda mensagem até para o meu sistema motor, né? Que é, aí eu vou lá e pego, abro para eu sair. Então, isso tudo é feito de uma forma muito ágil, né? Pelo nosso cérebro, tá bom? Agora, entendam que determinados estímulos, como eu falei para vocês há pouco do contrato, quando a gente contrata uma pessoa para trabalhar na nossa casa, a gente tem que considerar que as experiências dela não são iguais às nossas, né? A forma como eu gosto que a minha casa, a minha cozinha seja limpa, organizada, pode não ser de forma nenhuma a maneira como ela faz na casa dela. Então, para isso, nós precisamos orientá-la, que é para que ela aprenda, ela incorpore aquele aprendizado nas experiências dela, né? Até porque, às vezes, ela não chegou, não foi a única casa que ela trabalhou. Então, ela pode dizer, olha, na casa da professora Eline era assim, mas na casa da Catiúcia é diferente, entendeu? Então, vai juntando essas experiências e aí fazendo cada um o melhor que pode. Tá bom? Então, quando a gente fala em expectativas, experiências expectativas, e em expectativas, a gente está falando de uma formação histórica dos processos psicológicos. Tá bom? Então, nós evoluímos nesse período todo, né, que o homem foi também evoluindo, né, e nós fomos, até os nossos órgãos dos sentidos, eles também passaram por uma evolução, para que eles se adaptassem ao novo, né, ao novo cotidiano, ao novo mundo, a toda essa evolução que aconteceu, né? Se antigamente as pessoas ficavam míopes, não sei, provavelmente sim, teriam algum tipo de deficiência, mas as exigências também eram muito menores. Hoje não.
Hoje você vê, nós estamos submetidos todo o tempo a muita luz, a muito estímulo. É o computador, é a luz que... Quantas lâmpadas? 4 lâmpadas aqui nessa sala. É a luz do celular que a gente olha às vezes à noite, é extremamente prejudicial para os nossos olhos. Enfim, não é? Então tem que entender que o homem lá do início do mundo não era igual o que nós somos hoje. Alguma pergunta? Ninguém pergunta, a não ser o que vocês fazem, que vocês não... Bem, então falando de percepção, continuando, eu vou até limiares hoje, tá? Que são alguns princípios básicos do fenômeno da percepção. Como eu já falei lá quando eu dei a aula, os principais estudiosos teóricos que estudaram sobre a percepção foram os teóricos da Gestalt. Eles que se dedicaram a isso. Por isso que nós vimos lá atrás, agora há pouco, a gente viu alguns princípios da Gestalt. Mas agora nós vamos ver alguns princípios básicos do processo de percepção. O primeiro processo que a gente falou foi sobre o limiar absoluto, ou LA maiúsculo. Tá? O que é esse limiar absoluto? Eu estou falando para vocês nesse tom de voz. Se eu baixar a minha voz, o tom da minha voz, vocês podem me dizer, Elinho, eu não estou escutando. Ou seja, o tom da minha voz não atingiu o limiar absoluto, que é o que permite que cada um de nós escute. Se eu falar assim, vocês estão me escutando? Vocês ouviram o que eu perguntei? Eu falei agora, se eu falar assim, vocês estão me escutando? Vocês ouviram o que eu falei? É para responder, professor? Estava querendo perguntar. A gente, eu me acho um escutei, horror na claro, tela mas desse não tão computador. nitidamente, né? Mas tudo bem. Então, o limiar absoluto é exatamente aquela altura do som ou do estímulo, né? Tá? Que é o necessário que seja atingido para que a gente possa detectar o estímulo. Por exemplo, eu estou aqui, a gente tem aqui na ESAMAIS uma funcionária que é deficiente auditiva. Então, ela não escuta e ela não fala. E quando ela emite alguns sons, é muito alto. Talvez porque ela não escute. Eu estou escutando ela lá de fora. Eu não sei se vocês escutaram esse barulho lá de fora. Acredito que não. Escutamos. Então, essa estimulação mínima necessária, que é o que a gente chama de limiar absoluto, ele pode variar conforme o sistema sensorial investigado, conforme as condições, por exemplo, de um teste, e também dependendo das diferenças individuais dos observadores. Eu estou falando disso numa condição de teste, tá? Por exemplo, se eu coloco um estímulo visual, né, para uma pessoa que tem uma deficiência visual, eu preciso garantir que aquele estímulo atinja o limiar para que ela enxergue, perceba. Por isso que quando a gente faz o exame para mudança de lente de óculos, ou quando a gente vai no oftalmologista, que ele vai medir o grau, ele bota aquele monte de letra. Não sei aqui quem usa óculos, a Catiúcia, se eu não me engano, usa, acho que não é de sol, não sei quem mais. Então ele começa colocando as letras. Ele pergunta quais são.
Aí eu digo, não estou enxergando. Aí ele vai aumentando o tamanho das letras. Ali, quando eu consigo visualizar, perceber, é porque atingiu o meu limiar absoluto. Ele vai ver que grau é aquele que tem que ter na minha lente para que eu possa enxergar. Né? É como se essa nossa lente não fosse apenas uma lente de correção, é como se ela fosse uma lente de aumento que nos possibilita enxergar. Por isso também varia de acordo com as diferenças individuais. Tá? E também de acordo com as condições do teste. Se o teste não preenche, se eu estou fazendo uma pesquisa e eu dei, por exemplo, um questionário para os participantes responderem, se algum deles tiver uma deficiência visual, ele não vai conseguir responder. Então, eu não posso avaliar aquele teste apenas como uma dificuldade cognitiva daquele participante. Tá? Eu tenho que garantir que as condições são iguais para todos os que participam. Tá certo? Então, por exemplo, um consultório de um oftalmologista, ele tem que ter aqueles equipamentos todos. Hoje ele tem o equipamento, a última consulta que eu fiz, que eu estou precisando de novo, ele já tem um equipamento antes de entrar para a consulta. Uma pessoa que atende fora, que ela já mede a pressão intraocular, também chamada de PIO, pressão intraocular. O nosso olho também dentro, ele pode sofrer um aumento da pressão. Isso se deve a uma doença chamada glaucoma. Então, antes de entrar para a consulta, já é medida essa pressão intraocular e também já é medido o grau do óculos. Ele lá já coloca os nossos óculos e já também coloca lá o aparelho e mede tudinho. Quando nós entramos para a consulta, o médico já tem aquilo à mão. Ele não precisa levantar, parar, vai para a cadeira, tira a pressão. Dantes era assim. Era o oftalmo que fazia isso tudo. Então, uma consulta com o oftalmologista era muito mais demorada do que costuma ser hoje. Pelo menos de acordo com a minha experiência, a última vez que eu fui, que já tem algum tempo, já tem mais de 5 anos que eu fui ao oftalmo. Então, muito cuidado. Mas ainda é assim, professora. Sempre que nós percebemos, o outro percebe. Se nós percebemos, atingiu o nosso limiar absoluto. É a mesma coisa que um alimento sem sal. Eu vou dizer, essa comida não está gostosa. Né? Acho que ela não está ouvindo. Porque não atingiu aquele limiar, Também acho. aquela quantidade de sal na comida que eu gosto. Professora. Tem diferenças individuais aí? Pode ter. Tem pessoas que são habituadas a comer comida muito saudável. Eu acho que ela não conectou o fone. Outro não. Para ele, a comida gostosa é naquele ponto de sal menor. Enfim, então, para vocês verem que em tudo está entrando esse limiar absoluto. Se vocês dormem com E ela não lê o chat? Às vezes, para um casal, é um inferno. Que enquanto o marido é calorento, a mulher é friorenta. Ou seja, aquela temperatura já atingiu para ela o limiar absoluto, o que ela suporta, né? O que ela gosta. Mas ele não, vai lá e bota no mais frio ainda, baixa mais a temperatura ainda. Entenderam? Então, em tudo está envolvida essa questão do limiar absoluto. Estimulação subliminar. Tá? Alguém passou nesse Professora. Nesse material que eu passei para vocês responderem, alguém passou aqui como estimulação sensorial. Não é estimulação sensorial. Aqui não é sensorial. Aqui é subliminar. O que é? Se eu digo que atingiu o limiar absoluto, o que é sub está abaixo. Então, está abaixo desse limiar absoluto. Ou seja, essa estimulação subliminar são estímulos abaixo do limiar absoluto, ou seja, nós não iríamos detectá-los. Se fosse um estímulo auditivo, nós não iríamos ouvir porque está abaixo do nosso limiar absoluto.
daquele ponto que eu consigo escutar, que eu consigo perceber. Mas o que é que acontece na estimulação subliminar? Se aquele estímulo que está lá, né, praticamente abaixo do nosso limiar absoluto, mas se ele for apresentado, diga, Rodolfo levantou a mão, o que é que você deseja? Pode falar. Professor, olha o chat, pelo amor de Deus. Quer falar, Rodolfo? Não estamos sendo ouvidos, professora. Eita. Bom dia, Catiúcia, bom dia. Ah, não estamos. Exatamente. Eu não estou O ouvindo. que está havendo? Não estou ouvindo. Olha no chat. Estou olhando no chat, no bate-papo, é? Não estou ouvindo, realmente. O que está acontecendo? Eu não desativei o som. Está... Tá ótimo, Maico. Estamos gritando e nada. O que está acontecendo aqui? Desative o vídeo, gravando. Estamos falando, mas aí para a senhora não. Onde é que vocês entram, minha gente? Aqui. Eu vou precisar que alguém me diga o que é. Ah, Deus, que horror. Está aqui no bate-papo. Vocês estão me escutando, então, né? Não. Estão me escutando. E aí? Eu acho que foi no momento que o Everton mandou eu tirar um negócio. Eu vou ter que verificar o que é que está acontecendo, pessoal. Compartilhar a tela. Mandem por aqui tem alguma mensagem? Mandem por aqui. Desculpe, mas eu estou realmente aqui me divertindo. Pois é, pedi para ativar o som. Não são vocês que têm que ativar o som, não? Eu estou achando que vocês é que desligaram o microfone de vocês. A senhora está escutando, Para professora? mim aparece o microfone de vocês desligado. A senhora está escutando? O que está acontecendo? Engraçado, está A senhora está aparecendo escutando, professora? como desligado. Todos vocês sem som. Eu vou pedir para alguém ver o que está acontecendo. Só um minutinho. Continuando, pessoal, a percepção tradicionalmente vista como um processo natural, analisada por métodos fisiológicos. Atualmente entendida como um processo complexo de análise simples dos objetos. Ai, meu Deus. É professor Michael? Maico sendo Maico. É Michael. Teacher Michael. Oi. Tá muito gracinha hoje. Tu não quer falar assim no dia da prova? Mano, aqui eu estou morrendo de irritação. Lá vem ela. O microfone desligado. Eu não sei o que está acontecendo. Bora ver aqui. Eu acho que foi um Bom dia, meu amigo. Resolve esse problema aí pra gente aí. Oi, bom dia. Porque ali está como ligado o som, não é? Que não nos ouve. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Agora sim. Era para ser assim na aula da Geise. Elas estão ouvindo. A senhora que não... Eu não os
escuta, exatamente. Porque lá, olha, dá como se ele estivesse com o microfone desligado, né? Mas eles têm que desligar o microfone para falar com a senhora. Por exemplo, Catiúcia, eu vou desativar aqui. Pedir para ativar o som. Oi, amigo, A tá me senhora tá ouvindo vendo aí? aqui? Aí, Eu olha, eu ativei ativei já. o som da Catiúcia. Aí, se ela quiser falar, ela vai falar Oi, com a tá me senhora. ouvindo? Catiúcia, fala comigo. Tô falando. Oi, Catiúcia, tô não? falando com ele. Nada. Ela não consegue. Não sei se ela me ouviu. Mas a senhora consegue dar sua aula, né? Me ouvem, só que eu não os escuto, eu pergunto. Olha, ela está respondendo, estamos ouvindo. Estou falando sim. Pois é, mas eu não os escuto. O jeito, turma, vocês tirarem a dúvida com a professora pelo chat. Entendeu? A professora continua dando a aula e vocês vão tirando a dúvida pelo chat. Tá bom? É o jeito, professora. Senão eu vou atrás do rapaz. Diga que eu sou. Esse é o meu, seu, não? Esse é o meu. Pessoal, obrigado. Professor também, não sou técnico. Se técnico, não sabe nada. Não é? A tua ajuda não valeu de nada, mas tá bom. Né? Vocês viram? Não consigo escutar você. Vocês estão ouvindo? Eu não consigo escutar. Não sei o que houve por aqui. Se eu tiver que ir lá atrás do técnico, tenho que ir lá no início. Você tá babado. Ei, Rodolfo, te comporta, hein? Ai, Deus. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar até mesmo pelo meu WhatsApp, tá certo? Ou vocês fazem um e-mail e encaminham para mim. A gente ainda tem tempo, a gente ainda tem aula sexta-feira e a gente tira, tá? Não houve jeito de encontrar. Para mim aparece como, por mais que eu peça para ativar o som, mas dá como vocês estando, tá? Com o microfone de vocês desligado. E aqui eu não tenho nenhuma outra. Tá? Vamos lá. Então, a estimulação subliminar está abaixo do limiar absoluto. Só que se esse estímulo que está abaixo do limiar absoluto, por exemplo, tem uma conversa, vocês estão em sala de aula aqui na Examash. De repente, um grupo de alunos começa ali fora a conversar. Eles não estão gritando, ou seja, não chega no limiar absoluto de vocês, tá? Vocês sabem que tem alguém falando, mas está lá. De repente, aquilo ali se torna intermitente. Alguém ri, outro ri, outro ri, outro ri. Daqui a pouco alguém diz, professora, onde esse pessoal parar ali que está incomodando? Para alguns, ou para diversos alunos, aquilo não atingiu o limiar absoluto, ainda está aqui abaixo. Mas para outros não atinge e incomoda, nesse exemplo. Tá certo? Então, se ele for esse estímulo que está abaixo do limiar sensorial, limiar absoluto, for, né, apresentado com uma frequência constante e uma intensidade também constante, ou seja, ri, e chegou naquela intensidade, ele pode afetar o nosso estado de consciência. Ou seja, ele, embora não tenha ainda atingido o limiar absoluto, mas ele já está nos incomodando. Ele já pode afetar aqui o nosso estado de consciência. Ou seja, a atenção que eu precisava ter com o que a professora Eline está falando, eu deixo de ter porque alguma coisa está me incomodando. É a mesma coisa que vocês na casa de vocês. Vocês estão na frente do computador. Se alguma coisa... Tá bom, Michael, obrigada.
Se alguma coisa vocês estão estudando e alguém lá começa uma conversa, não está gritando, mas aquela conversa, né? Todo o tempo e naquela intensidade pode estar incomodando vocês. Aí, de repente, vocês vão ser chamados chatos dentro de casa, porque os outros acham que estão falando baixo, que não estão incomodando, mas não entendem esse conceito de estimulação subliminar. Está entendendo? Então, a pergunta que eu coloquei aqui era: será que existe algo que de alguma forma pode ser detectado em um nível abaixo da atenção consciente? Tá? Coloquei aqui com asterisco, né? Existem evidências de que os estímulos emocionais apresentados de modo subliminar ativam as áreas corticais que medeiam ou que modelam a experiência emocional. Vamos dar um exemplo assim bem claro. Vocês estão num lugar com algumas pessoas. Digamos, vocês foram jantar num lugar, enfim. De repente, vocês olham para uma determinada pessoa e aquela pessoa olha para vocês. E aí o olhar se mantém. A gente poderia... E de repente aquele olhar ativa as suas experiências emocionais. Ou seja, se a gente pegar o exemplo da paquera, não sei como é que vocês chamam hoje, né? Mas é mais ou menos por aí. Não foi falado, não foi dito, tá? Mas de alguma forma ele atinge um ponto lá que estimula a nosso lado emocional. Então, ser humano é uma coisa muito complexa. O que pode não mexer comigo ou não me abalar, pode mexer com o outro. Por quê? Nós sempre vamos, né, como eu falo sempre na possibilidade da nossa subjetividade interferir, eu posso permitir que aquele olhar que aquela pessoa direciona para mim mexa comigo. Por quê? Se eu vi que houve algum olhar, eu posso não olhar mais. Mas se de alguma forma aquele olhar me fez bem, eu gostei, eu fui com a cara, eu posso permitir e isso vai estimular esse meu lado emocional. Então, é muito legal, que eu acho, né? Pensar sobre percepção, mas pensar sobre percepção colocando o que é do nosso dia a dia, né? E não pensar sobre percepção como apenas um caderno ou um livro que eu estou estudando e eu não faço essa relação com a vida lá fora. Tá certo? Entenderam o que é estimulação subliminar? Tá? Aí nós vamos para o limiar diferencial. Vejam só, quando nós falamos em sensação e percepção, agora mesmo eu dei um exemplo que eu falei sobre a atenção. Quando eu falei, se eu vejo que aquela pessoa me olha, eu posso desviar minha atenção e não olhar mais, mas eu posso dar atenção. Quando eu dou essa atenção, eu estou reforçando o comportamento do outro. Numa linguagem comportamental, eu estou reforçando o comportamento do outro de olhar. Então, essa troca acaba ativando, né, esse meu lado das emoções. Já falei sobre outro processo psicológico básico. Quando eu dou a atenção, eu estou falando sobre outro processo psicológico básico que nós vamos ver depois. Está entendendo? Então, a sensação desse olhar, a percepção do olhar, a possibilidade de mexer com a minha... de eu dar atenção para esse olhar e permitir, né? E deixar com que
a percepção disso tudo que está acontecendo, mexa com as minhas emoções. Tá? Isso aqui é um passo para a memória. Eu posso nunca ter visto aquela pessoa, mas provavelmente o meu cérebro vai guardar a imagem daquela pessoa. Talvez, se eu gostei daquele momento, eu até volte naquele mesmo lugar, porque eu tenho a esperança de rever aquela pessoa. Então, veja como esses processos psicológicos, eles estão todos imbricados, né? Todos eles fazem parte um do outro. Então, o limiar diferencial. Conceitualmente, é dito que ele é a diferença mínima entre dois estímulos, capaz de ser detectado por um indivíduo. O limiar diferencial aumenta com a magnitude do estímulo. Voltando para o nosso exemplo. Aquela pessoa olhou e eu olhei de relance. Se eu continuar olhando, provavelmente esse estímulo, olhar do outro, vai aumentar de magnitude. Aumentando de magnitude, aumenta a intensidade da minha emoção. Vocês estão entendendo? Tá babado, Olivia? Posso continuar com esse exemplo? Posso, tá? Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, tá? Então, eu posso estar naquele restaurante e diversas pessoas eu ter visto, enxergado, olhado, e diversas pessoas podem ter me olhado, mas por que exatamente aquele olhar foi o que me despertou a atenção, tá? Então, é aí que entra o limiar diferencial. O olhar daquela pessoa atingiu, né, um ponto X, um ponto maior entre todos os estímulos olhares que estavam lá naquele local, que me chamou a atenção, fez com que eu percebesse. Estão entendendo? Ok? Então, a gente às vezes pode se perguntar, foi o que eu coloquei nesse slide para vocês. Quão diferentes um do outro devem ser dois estímulos, como, exemplo, 2 pesos, 2 cores, 2 ou 3 olhares, 2 ou 3 pessoas diferentes, para que percebamos como diferentes. Por que aquele olhar naquele local chamou tanto a minha atenção? Qual foi a diferença do olhar, daquele olhar para os outros olhares? Claro que nós percebemos diferenças. A gente entende muito bem um olhar que pode ter um lado, né, de sedução, como pode ter um lado até de uma pessoa falar com você, você nem lembra quem é a pessoa, mas é um olhar que foi olhado com respeito, um balanço da cabeça, um aceno, enfim, mas a gente percebe essas diferenças. Então, essa questão dessa diferença, né, que está nesse limiar diferencial, é que vai depender de cada um. Vai depender de cada um de nós. Ou seja, não é alguma coisa somente do estímulo. Exatamente. Rodolfo, há uma subjetividade. Em tudo isso que a gente está falando, por isso que a gente fala na teoria refletora. Nós não somos passivos nisso aí. Então, a nossa experiência, exatamente, né? As nossas experiências com o mundo é que vão nos dando, né, essa gama de informações, de conhecimentos que nos vão fazendo diferentes um do outro. Tá? Tem mulheres, assim como tem homens, que respondem a determinados olhares. E tem outras mulheres e outros homens que não respondem a esses olhares. Tá? Então, é muito legal, eu não vou dizer para vocês que não é bom, né? A gente passar e alguém olhar, um olhar assim, de dizer assim, puxa, você está bem hoje, né? O que houve? Estás feliz? Estás com um aspecto muito, muito bom de quem está feliz? Então, tem pessoas que fazem isso não com essa questão da sedução, mas que
conseguem perceber essas diferenças na gente. Como às vezes também, até mesmo aluno encontra com a gente e diz: "Ei, professora Eline, o que é que está havendo? A senhora está bem?" Mas não vou fazer como uma pessoa que tem aqui. Todo dia ela me pergunta, todo dia: "Professora Eline, a senhora está bem hoje?" Tá? A impressão que me dá é que ela acha sempre que eu não estou bem, porque ela pergunta hoje. Tá? Então, essa subjetividade é dela que a gente fala quando fala nas diferenças, quando fala nas experiências, né, que a gente tem, né, quando a gente fala sobre o processo de percepção, que a gente fala nessa questão das experiências de cada um. Porque nós fazemos escolhas para nós. Isso tudo está dentro das nossas escolhas. Nós não conseguimos ser puramente neutros, não existe essa neutralidade, não existe um estímulo ou uma situação que eu vejo de uma forma, às vezes é diferente da visão de 3 ou 4 pessoas que viram o mesmo, entre aspas. Porque quando eu direciono a atenção, eu posso dirigir a atenção para diversos aspectos daquela situação. Não necessariamente vão ser iguais. Eu juro para vocês que na próxima aula eu vou trazer batom, que eu estou incomodada com essa minha cara de... Parece que eu estou doente. Olha só, tá? Então, o limiar diferencial é essa diferença mínima entre 2 estímulos, capaz de ser detectada por cada um de nós. Tá? Aí, então, a gente chega na adaptação sensorial. A adaptação sensorial já vai ser a apresentação de sensibilidade reduzida a um estímulo imutável, permanente. Tá? Vou sempre falar do sonzinho aqui do split. Nessa sala até que ele é comportado. Posso dizer que ele é bem sutil. Quase ele não atinge, né, a estimulação subliminar, ele fica bem abaixo realmente. Mas, normalmente, quando a gente dá aula, numa sala de aula, existem salas que a localização delas as torna mais barulhentas do que outras. Por exemplo, a gente tem ali uma sala 39, a parede dela é a parede que fica para a cantina, e as mesas ficam ali. Tem horas que dar aula ali é um caos. É gargalhada, é falatório, porque ficam por ali sentados, né? Esperando, às vezes, inclusive lá, a maioria das turmas da educação física ficava para ali, para aquele corredor, do lado de lá. E aí, então, o movimento era muito maior. Tinha um aluno que a diversão dele era latir, pessoal. Você jurava que tinha um cachorro do lado de fora. E ele latia justamente quando ele passava nas portas, que as portas são de alumínio e de veneziana. Ou seja, o som invade. Está entendendo? Então, isso aí não tem como haver adaptação sensorial. A adaptação sensorial, ela fica no nível quase que subliminar, tá? Mas não subliminar, ele é percebível, só que nós nos adaptamos sensorialmente. Os nossos órgãos dos sentidos, eles se adaptam àquele estímulo. Então, como eu disse para vocês, o som do split tem salas de aula que o split é mais barulhento. Ou tem salas de aula que a temperatura sobe incrivelmente. Nós não conseguimos nos adaptar. Já na sala de aula, que a temperatura se mantém ali, né, num ponto suportável, nós assistimos a aula tranquilamente. Quem mora numa rua, ou mudou de casa, ou mudou de apartamento, que lá embaixo, foi para um apartamento novo, mas lá embaixo na rua tem uma parada de ônibus, o que não acontecia no outro local que a pessoa morava, é complicado no início. No início você vai perder o sono. Você vai acordar
5 horas da manhã, quando o primeiro ônibus passar e frear com aquele freio de ônibus, como tem em Belém um monte de ônibus velho, quando ele faz aquilo para parar, por um tempo, você vai acordar todas as vezes. Depois adapta sensorialmente, você nem escuta mais. E pode acontecer o contrário. Você morar num lugar que tem esse barulho, adaptou. Quando você muda para um lugar silencioso, você sente falta do barulho. Vocês querem ver uma coisa? Eu sei de uma pessoa que ela tinha um aparelho de ar-condicionado que fazia lá um barulho. Aí anunciaram um aparelho de ar-condicionado desses de janela que não fazia mais o barulho. Aí ele disse, ótimo, que eu não vou mais ter o barulho. Comprou o aparelho de ar-condicionado. Sabe o que aconteceu? Ele não conseguia dormir, ele sentia falta do barulhinho do ar. Porque o barulhinho do ar amortecia os ruídos lá de fora. Ele pegou, trocou, voltou com o antigo dele para lá, porque tinha o tal barulho que era o que fazia, era o que acalentava o sono dele. Entendeu? Então, isso é tudo muito pessoal. É como aqui está dizendo, Rodolfo, há sempre, ou a Olívia, desculpe, né? Há sempre a questão da subjetividade envolvida. Vai sempre existir, pessoal. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Eu vou ver, tá? Qualquer dúvida vocês podem encaminhar, tá certo? Encaminhar as dúvidas. Foi muito divertido. Eu acho que vocês se manifestam porque faz aqui Gente, eu acho que é aqui nisso. Ele mandou, quando eu chamei o técnico, ele mandou que eu tirasse, não sei o que eu desligasse. Eu tenho a impressão que foi aqui. Deixa eu experimentar. Se eu sair do ar, eu vou experimentar. Ixi, Maria, nem o negócio funciona. É igual. Desculpa. Juro que eu não... O que é isso aqui? Falem aí, fale alguém. Vamos ver se eu escuto vocês. Bora ver, falem alguém aí. Diga. Nada, né? Ai, deu que eu bloqueei. Voltou? Voltou. Bom dia, professora. Engraçado. Voltou, Carolina? Oi. Voltou, pois é. E eu fui aqui, que era para permitir que os participantes, aí eu botei ativar o próprio som deles. Oh, que pena. Eu quero tanto falar com vocês. Não sei o que houve. Eu acho que o problema é no computador. Não sei, não. Uma pena. Eu, na próxima aula, sexta-feira, eu vou fazer uma revisão. Eu sou muito franca com vocês, pessoal. Eu não tenho interesse em complicar a vida de ninguém, tá? Eu vou trazer a minha prova e vou fazer perguntas em cima do que virá na prova, tá? Portanto, eu peço que todos conecte e desconecte o microfone no computador. O problema, né, Maico, é achar onde é que eu desconecto essa pinóia no computador.
Pera lá, será que é um negocinho que está bem aqui? Pior que o mouse, ele não anda, ele não sai. Ai, caramba. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Se por um acaso desligar qualquer coisa, já está no final quase da nossa aula mesmo. Mas para completar o negócio, o mouse não obedece. Ó, Aí lascou tudo. eu quero chegar para lá agora. Deixa eu ver se ele vai. E agora, será que vocês falam? Oi, professora, bom dia. Ó, agora, Maico, que tu deste o mapa Agora, da professora? mina. Foi, era bem aqui no computador. Ah, que pena que só agora que eu estou escutando vocês. Agora todo mundo me escuta e eu escuto, né? Sim. Sim, Professora, Maico, por que tu Diga. não falou É. antes? Diga. é aí sexta-feira que a pode senhora me vai fazer contratar aí revisão? para cuidar dessas coisas. Como? Tem que contratar vocês para ajudar. É Mas sabe o que é sexta-feira. aquela barra aqui não estava aparecendo? Sexta-feira, tá? Eu vou trazer minha Tá prova bom. e vou fazer a revisão em cima das questões. Eu não vou fazer como na outra turma que eu fiz, eu mandava a questão parecida e a explicação por e-mail, tá? Aí vocês vão ver direitinho só o que vai cair na prova. Eu não vou entrar em princípios da Gestalt, não vou, tá? Eu estou pretendendo ir até percepção, tá certo? Então, diga. Quem ia falando, Eline? Agora dá para me escutar e falar, não dá? Sim, professora, dá para escutar. E agora eu escutei. Quem falou? Foi o Maico ou foi o Rodolfo? O Maico. Tá certo, Maico? Então, ai, que bom. Professora, Diga. então a senhora não vai passar o princípios da Gestalt. É só aquilo mesmo. Tá. Princípios da Gestalt eu não vou trazer, não. Podem deixar lá, que vocês já deram Gestalt até de março. Não vou mexer com isso. Então vai Não até é percepção. até percepção. Sabe por quê, pessoal? Porque Ninho de assim... formiga, professora Gestalt. Como? Como o quê, Michael? É ninho de formiga, Gestalt. Se mexer, É mesmo? Não, eu adoro a Gestalt, não tem nada contra ela. Eu só acho assim que vocês já deram uma disciplina que vocês viram isso tudo. Se eu vou ter possibilidade de fazer 7 questões, eu prefiro trabalhar mais esses conceitos que são específicos mesmo da disciplina. Outra coisa que eu não falei para vocês sobre adaptação sensorial, né? O que vocês acham? Eu entro, digamos, aqui em Belém a gente tinha uma perfumaria Febo, né? Ali agora demoliram, acabou tudo. Quando contratavam funcionários, imagina trabalhar dentro de uma perfumaria, deve ser um espaço muito perfumado, né? Não é isso? Vocês acham que o sentir esse perfume, ele vai ser, se esse funcionário trabalhar lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele vai sentir esse perfume com a mesma intensidade lá dentro? Esse cheiro com a mesma intensidade? Esse aroma? O que é que vocês se acham? acostuma o organismo. Justamente, adapta sensorialmente. Tá? Então, a adaptação sensorial, ela tem essa possibilidade, ela traz essa possibilidade. Imagina, se tivesse que todo o tempo sentir aquele perfume, as pessoas, daqui a pouco aquilo ia impregnar e a gente ia sair de lá sentindo o perfume, alguns podiam enjoar, alguns podiam ter, enfim, as reações mais diversas. Mas o organismo, nosso organismo, ele é adaptável. Por isso que nós, na psicologia, é difícil falar nessa palavra adaptação, pessoal. É muito difícil.
Porque fica parecendo coisa de analista do comportamento, como se eu quisesse adaptar a pessoa àquilo. Mas, de alguma forma, nós precisamos nos adaptar às diferenças, porque nós somos diferentes. Tá? Então, imagina se numa família as pessoas não se adaptam umas às outras, né? A coisa complica. Vocês veem vocês já deram psicologia social, estão dando, né, agora, né? Psicologia social? Sim, com a professora Amanda. Justamente. Vejam só, quando a gente fala naquele conceito, não sei se vocês já chegaram lá, como é? Tem o bode expiatório, o porta-voz. O porta-voz vai ser aquela pessoa dentro daquela família que fala tudo. Normalmente é o que enxerga mais. Mas porque ele fala tudo, o conceito é, ele denuncia o acontecer grupal, o que está acontecendo naquele grupo familiar. Às vezes ele é mal compreendido, às vezes ele é considerado o implicante, às vezes ele é considerado o impertinente, às vezes ele é considerado, ele é inclusive excluído. Então, cria uma confusão naquela família, porque ele tudo fala, por conta disso ele passa a bode expiatório, porque ele é o culpado de toda a confusão. E esse mesmo bode expiatório, às vezes, ele vai ser o paciente identificado. Porque ele se envolve tanto, ele se enxerga tanto, que às vezes ele adoece. Então, esse processo de adaptação, principalmente, minha gente, nos dias de hoje, tá? Ele é importante. Vocês, por exemplo, terem que eu me adaptar ao que é novo, a vocês que são jovens, para mim é muito fácil. Mas não necessariamente para os meus alunos é fácil se adaptar a uma pessoa idosa como eu, que estou na sala de aula e estou na coordenação de um curso. Tá? Às vezes podem me ver assim como incompetente, podem me ver como não sabendo mais nada. Por quê? Já aprendeu na sua família, né, a ter preconceito com algumas coisas. E preconceito nunca é bom, nunca vai ser bom. Nem o preconceito contra o jovem, nem o preconceito contra nenhuma das diferenças que possam existir. Minha gente, está cheio de mensagem. Olhem só. Olhem só. Pode um negócio desse? Pode um negócio desse? Cheio de mensagem. Tudo isso eu vou responder quando sair daqui. Olha aqui, agora que eu vi a Carolina, viu, Carolina? Foi o negócio. Aqui. Ai, ai. Isso mesmo. Ótimo. Tá bom? Queridos, ficamos assim. Obrigada. Já sei, agora eu tenho que ir bem aqui no computador, no alto-falante. Um beijo, obrigada. Um bom dia para vocês. Sexta-feira a gente vem com aquela proposta direitinho, não faltem, tá? Vamos fazer uma prova legal. E aí eu vou baixar todos os trabalhos. Esse fim de semana foi aniversário da minha filha. Então, a gente teve o nosso jantarzinho no sábado, acabou ontem prolongando para o domingo. Então, foram os 2 dias só dedicados para a família. Obrigada, mas vocês também são a minha família, fazem parte da minha família, porque às vezes eu falo até mais com vocês do que até com os meus filhos. Tá bom? Beijo, bye para todos. Bom dia. Tá? E qualquer dúvida vão anotando para Obrigada, sexta-feira professora. também. Tá bom? Tá tudo bom, em professora. ordem. Bom, tchau, tchau. Beijo, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Agora, como é que eu encerro a reunião? Vocês acham graça, né? Fiquem achando graça aí. É porque vocês não estão aqui nesse rolo que a gente está. Nessa maravilha aqui. E o diabo do negócio não obedece, olha. Eu quero... Como é que eu faço? Ah, meu Deus do céu. Fechar.
encerrar a reunião. Tchau, tchau, bye. Encerrar.